Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Os Mestres do Universo. E hoje a gente vai bater um papo sobre uma tag que eu fiz. Eu não fiz essa tag, eu inspirei ela em algumas outras que a galera faz sobre filmes, livros e tudo mais, mas é quadrinhos em palavras. Para cada palavra ou adjetivo que eu disser aqui, eu tenho que citar um quadrinho que eu me lembre quando eu penso nessas palavras, beleza? Antes de mais nada, eu queria já indicar essa tag pro Ciro do Conexão Cidadão. Se você não conhece o canal do Ciro, tá aqui na descrição, entra lá, se inscreve e acompanha os vídeos dele. Ele faz muita resenha sobre HQ, alguns unboxings. E o mais legal dessas resenhas do Ciro, cara, é que ele não se prende à qualidade do roteiro ou às artes e tudo mais. Ele pega muito sobre as reflexões filosóficas que esse quadrinho passa, as reflexões sociais, e isso é muito bacana. Então entra lá, se inscreve e acompanha o trabalho dele. E a tag eu passo pra você, Ciro, que você faça aí. Quero saber o que você lembra quando você pensa nessas palavras, beleza? Sem mais enrolação, vamos começar? E para começar essa tag, o primeiro quadrinho, eu tenho que pensar em um quadrinho inspirador. E pra mim, quando eu penso nessa palavra, vem à cabeça Grandes Astros do Grant Morrison, um dos melhores quadrinhos do Superman que você vai ler. E é inspirador porque aqui a gente tem de volta aquele Superman Deus, aquele Superman bom samaritano que a maioria das pessoas não consegue gostar, mas que é o maior herói da Terra, é o herói mais importante da DC Comics, sem sombra de dúvidas. E esse herói que nesse quadrinho, cara, você consegue ver todos os problemas dele com a humanidade, os problemas dele em ser o Superman, e isso é muito foda. E esse é o primeiro quadrinho que me vem à cabeça quando eu penso em um quadrinho inspirador. Grant Morrison dá um show nos roteiros de Grandes Astros, e é uma história do Superman que você precisa ler, cara. É obrigatória essa leitura, Grandes Astros do Superman. A segunda palavra dessa tag é um quadrinho pesado, cara. E não existe nada mais pesado do que Maus. A HQ do início dos anos 80 retrata a vida dos ratos como se eles fossem os judeus e dos gatos como se eles fossem os nazistas. E cara, além de ser autobiográfica, porque o autor conta meio que a história do pai dele, os problemas que o pai dele passou na época do nazismo. E esse quadrinho consegue ser fantástico porque ele consegue ir lá no fundo da onde a humanidade consegue chegar, cara. Ele é questionador, você acaba se emocionando, talvez eu pudesse colocar todas as palavras dessa tag poderiam significar Maus, tá ligado? Porque assim como a primeira palavra que foi inspirador, em muitos momentos Maus é um quadrinho inspirador, em outros momentos ele é um quadrinho pesado, ele é um quadrinho emocionante. Então, cara, Maus, sem dúvida nenhuma, o melhor quadrinho que eu já li, eu poderia dizer assim. Eu acho que não existe nada mais complexo do que Maus. E essa segunda palavra, um quadrinho pesado, sem dúvida nenhuma, Maus. Mais uma leitura obrigatória para você que gosta de quadrinhos. A terceira palavra é um quadrinho emocionante. E cara, pra mim o quadrinho mais emocionante que eu já li, não o mais emocionante, talvez tenham alguns outros, mas o que me lembra quando eu penso nessa palavra é o Homem-Aranha Azul, do Jeff Loeb. Esse quadrinho é quase uma carta de amor a Gwen Stacy, cara, que havia morrido, ela ainda não tinha voltado. E o Peter passa o quadrinho inteiro se lembrando dos momentos dele com a Gwen, se lembrando de tudo que ele viveu, muitas vezes contando pra Mary Jane quem foi a Gwen e tudo mais. E cara, é super emocionante, velho. Você vê a dor do Peter de ter perdido ela, pela forma que ele perdeu ela e tudo mais. É um quadrinho que do início ao fim você sente toda a emoção desse personagem que a gente tanto ama, e da própria Gwen Stacy, que era uma personagem muito amada, uma personagem que era importantíssima nesse universo do Homem-Aranha. E essa homenagem quase que o Jeff Loeb faz a ela em Homem-Aranha Azul, um dos quadrinhos mais emocionantes que você vai ler, principalmente se você é apegado e você gosta desse universo do Cabeça de Teia. E para continuar, a gente vai falar sobre um quadrinho questionador, e nada é mais questionador do que o Watchmen, cara. O quadrinho dos anos 80 do Alan Moore consegue representar a nossa sociedade de uma forma muito forte e ainda questionar a nossa visão dos super-heróis, cara. Ele subverte tudo que existia de super-herói pra gente. Ele coloca o fato de quem vigia os vigilantes, quem olha por esses heróis, quem controla esses heróis. E sem dúvida nenhuma, eu imagino pra quem leu na época o quanto foi impactante essa história. Pra mim foi impactante quando eu li. Muito do que eu tenho de conceito de sociedade, de questionar, de filosofia, de história, de querer
conhecer mais sobre isso veio de Watchmen, porque eu li Watchmen, eu era muito novo, eu tinha de 11 para 12 anos, então isso despertou em mim muitas coisas. E cara, sem dúvida nenhuma, o que o Alan Moore faz nessa narrativa é uma coisa fantástica. Como eu disse, ele subverte o gênero do super-herói, colocando o super-herói como um vilão e muitas vezes o super-herói como um herói e o anti-herói se tornando... Caralho, o que o Alan Moore faz aqui é incrível, é um dos primeiros quadrinhos a ganhar prêmios e tudo mais, e sem dúvida nenhuma o Watchmen é mais uma das leituras totalmente indispensável que você precisa ler, cara. Se você não leu o Watchmen, você precisa ler agora, tá ligado? Não para tudo que você tá lendo e vai ler o Watchmen, porque esse quadrinho é fenomenal. Mr. Alan Moore dando um show de como escrever quadrinhos. E para sair um pouco dessa parada triste de um quadrinho pesado, um quadrinho emocionante e tudo mais, eu quero falar sobre um quadrinho engraçado. E a primeira coisa que vem à minha mente, cara, é Chico Bento, Pavor Espaciar, a Graphic MSP desse personagem tão querido da Turma da Mônica. Uma história engraçadíssima que coloca o Chico Bento em situações que você nunca imaginou, velho. Eu tenho certeza que aquelas situações que o Chico Bento e o Zé Lelé passam em Pavor Espaciar, você nunca imaginou, velho. Você nunca pensou sobre aquilo. E isso é fantástico. Chico Bento, Pavor Espaciar, sem dúvida nenhuma, um dos quadrinhos mais engraçados que eu já li na minha vida. A próxima palavra é um quadrinho nostálgico, e pra mim não seria um quadrinho nostálgico, e sim uma série inteira, que são os quadrinhos do Superboy, cara, porque foi onde eu comecei a ler quadrinhos. O primeiro contato que eu tive com quadrinhos não foi com Turma da Mônica, como a maioria da galera, foi pegando uns quadrinhos que estavam na casa de uma tia minha, numa caixa, talvez para ser jogado fora, talvez para ser dado para alguém, sei lá o que iam fazer com aquilo, mas ali tinha os quadrinhos do Superboy, e eu peguei aquilo e eu li, e eu me apaixonei por quadrinhos naquele momento. Então nostalgia pra mim, sem dúvida nenhuma, além de todos aqueles formatinhos da época, do Batman e tudo mais que eu comecei a ler depois, mas a nostalgia pra mim vem quando eu penso nos quadrinhos do Superboy, sem dúvida nenhuma, e talvez por isso que um dos meus personagens favoritos seja o Superman, porque eu já começava a conhecer ele garoto ali, todo o desenvolvimento dele. Um quadrinho nostálgico, toda a saga Superboy que saiu ali em meados dos anos 90. O próximo quadrinho a gente vai falar sobre um quadrinho denso, cara, e sem dúvida nenhuma, quando eu penso nisso, eu penso na Queda de Murdoch, um dos melhores quadrinhos do Frank Miller. E aqui ele consegue explorar toda a mitologia do Demolidor de uma forma muito foda. Ele leva o Demolidor a extremos totalmente pesados e fodas para a história, mostrando pro Demolidor que talvez ele ser esse herói que ele é não é tão bom pra ele, nem tão bom pras pessoas que estão ao redor dele. Além de ter toda a parte religiosa do Demolidor explorada ao máximo pelo Frank Miller, cara. Os questionamentos dele, o rei do crime fazendo da vida dele um inferno ao descobrir quem é realmente o Demolidor, né? Descobrir a identidade secreta dele. Então tudo isso nesse quadrinho transforma ele num quadrinho muito denso, num quadrinho que quando você lê, ao mesmo tempo que traz questionamentos pra você, ele traz respostas sobre outras coisas. Um quadrinho foda, obra-prima do Frank Miller. Se for pra falar de densidade, sem dúvida nenhuma, A Queda de Murdoch é um dos melhores quadrinhos pra exemplificar isso. O próximo quadrinho a gente vai falar sobre um quadrinho impactante. E pra mim, um quadrinho impactante é Reino do Amanhã. E eu vou explicar mais ou menos pra vocês porque também tem a ver com a minha vida, tem a ver com o Danilo lá com 8, 9 anos, de 9 para 10 anos, que leu O Reino do Amanhã e se sentiu completamente impactado pelos aqueles desenhos do Alex Ross que eram totalmente diferentes de tudo que eu tinha na época, era totalmente diferente a visão que eu passei a ter dos super-heróis depois daquela história, essa história deles abandonarem o trabalho deles se aposentarem, voltarem, uma humanidade problemática, e principalmente porque eles contam a história da perspectiva de uma pessoa comum. Então é uma pessoa comum enxergando tudo aquilo que acontece, e isso é foda, cara. Parece que é você que tá ali dentro, acompanhando aquela história e entendendo mais sobre o mundo dos super-heróis. E para aquele garoto que eu era, que tinha 9 para 10 anos, ler essa história foi impactante demais, mudou em muita coisa quem eu sou, quem eu pensava sobre quadrinhos, o que eu imaginava. Após isso, eu posso dizer que eu passei de fase ali no mundo dos quadrinhos depois que eu li O Reino do Amanhã. Agora a gente vai falar sobre um quadrinho perturbador, cara, e não existe nada mais perturbador do que Arma X,
o quadrinho do Barry Windsor Smith, que nome difícil pra caralho de falar, que é a história onde o Wolverine se torna o Wolverine, né? Onde é inserido o adamantio no corpo dele, onde ele sofre aquela transformação toda. E velho, que quadrinho foda, porque você sente a dor do Wolverine a todo momento, você sente todo o peso de tudo que está acontecendo com ele, a forma que o Barry desenha o quadrinho, a forma que ele ilustra o quadrinho ajuda isso, porque você vê aquele Wolverine parecendo um lobo feroz pra caralho, sofrendo pra caralho. Como eu disse, você sente a dor dele, e não tem nada mais perturbador pra mim, pelo menos, do que ler a Arma X e sentir essa dor do Wolverine a cada página que você lê. Um quadrinho foda, um dos melhores do Wolverine que você precisa ler. E se você não gostar de coisas muito perturbadoras, talvez você não precise ler, mas é o quadrinho que eu lembro quando eu penso nessa palavra. E pra terminar, a gente vai falar sobre um quadrinho eletrizante. E pra mim, cara, um dos quadrinhos mais eletrizantes que eu já li é O Longo Dia das Bruxas, escrito pelo Jeff Loeb. Uma história do Batman que durou um ano pra ser lançada, né? Eu também, mais uma vez, imagino pra galera que acompanhou isso na época. Eu não tinha idade ainda pra acompanhar isso na época. Mas as edições começaram a sair em outubro e ela saía uma por mês. Até o outro ano, foram 12 edições, um ano disso, por isso o Longo Dia das Bruxas começa no Dia das Bruxas, termina no outro, e a cada mês a gente tinha uma história foda. Quando você pega o encadernado é eletrizante porque você quer descobrir o que está acontecendo, e a cada novo feriado existe um novo vilão fazendo algo. O Jeff Loeb aqui consegue fazer uma das melhores coisas que ele faz nos roteiros dele, que é inserir muitos personagens em uma única história, e faz isso muito bem feito. Um dos quadrinhos mais eletrizantes do Batman, O Longo Dia das Bruxas, um material foda que você também precisa ler. Bom, então é isso, galera. Aqui na descrição tá a lista com essas palavras para você colocar nos comentários quais são os quadrinhos que você lembra quando pensa nesses adjetivos. Eu vou gostar pra caralho de ler isso. E vamos aguardar o vídeo do Ciro. Quando ele fizer, manda pra gente que a gente vai compartilhar para vocês também assistirem. Não se esqueçam, se inscrevam, novamente eu peço para vocês, lá no canal do Ciro. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal também, deixe o seu like no vídeo porque ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. E um abraço, até o próximo vídeo.